Acho que agora vai, hein? Acho que agora foi, hein? Vamos lá, vamos iniciar o acompanhamento. Aí tá. Pronto. Olá, Ana Carol, do Ser Criança Natural, essa pessoa maravilhosa. Seja bem-vinda. Já tá a Ana Lê. Chegou. Hoje vamos fazer a primeira de uma sequência de conversas sobre educação e natureza, práticas educativas na natureza. Agradecer muito a presença de todos, vai chegando. E a Ana Letícia, que me inspirou muitíssimo, né? Para encarar esses processos virtuais. É sempre fonte de inspiração essa moça. Agradecer a Ana Carol também, Tomé, que está aí e que vai participar com a gente já na terceira conversa. Vou abrir aqui a programação. Hoje a gente vai soltar toda a programação na quarta conversa, no dia 15 de maio. E dizer um pouco do projeto. Essa é a primeira live, a primeira vida da Floresta Educadora. Então não é sem nervosismo e ansiedade. Então fiz pipoca para relaxar, para ficar mais tranquilo, para ter aqui também uma ocupação, né, da boca. Pronto. Tô vendo aqui como é que eu chamo Ana Letícia. Poderia fazer Ana Lê? Solicitar aí a participação. Tem aí. Solicitar a participação. Vou botar convidar alguém. Não só a pipoca, mas também fiz cevada para não tomar café. Agora entrei. Ê! Ana, eu estava pensando em Gostoso. fazer um preâmbulo, aí depois convidar aquela coisa meio palco assim, mas acho que você poderia colaborar muito com esse preâmbulo. Ótimo. Essa floresta educadora, esse perfil também da floresta educadora foi de muita discussão, né, contigo, dos nossos processos, né? Uhum. Então, a ideia com essas lives agora é promover um conjunto de construção de conhecimento nesse universo, nessa linguagem virtual, que eu estou tentando fazer as pazes novamente desde as eleições de outubro de 2018, e fiz uma dieta de redes sociais, me conectei intensamente com a minha natureza e com uma natureza exterior, e de repente sou obrigado a fazer as pazes com essa linguagem enquanto eu reconstruo outras reconexões. E aí tá a Ana Letícia Penedo, essa minha grande inspiradora. Fala tu, vou ligar o ventilador. Seja bem-vinda. Olá, gente. Boa noite. É uma delícia estar aqui com todo mundo. A gente teve essa ideia de fazer esse bate-papo porque a gente está trocando muita coisa, conversando muito. Eu estou fazendo cursos. O Rafa está vindo de Portugal, recém-chegado lá do mestrado dele. Eu falei, vamos fazer uma conversa para a gente jogar para as pessoas, trocar com as pessoas, gostoso. E a gente meio que combinou assim um bate-papo, um pouquinho o Rafa vai contar a trajetória dele, outro eu vou contar também. E tá uma loucura essa vivência dentro de casa, né? Essa pandemia, essa reclusão, a escola voltar para dentro de casa. Então tá bem complicado, ao mesmo tempo muito desafiador, né? E eu estou aproveitando, além de estar trabalhando bastante, estou aproveitando para estudar. Fiz um curso maravilhoso agora com o pessoal da Ana Carol, né? A gente acabou essa semana. Tenho visto muita coisa bacana e refletido muito. Por isso a gente veio para cá para a gente trocar junto. Então, Mas agradecer tem. aí a Ana que falou que meu áudio ficou um pouco abafado. É um fone de baixa qualidade que eu tenho aqui, um baratinho. Agora eu peguei um outro que é um pouco melhor, ver se melhorou. Me ouve bem, Ana? Ana Letícia e Ana Costa e Eu, todas as Anas, Ana Carol, Ana tudo. eu acho que o meu tá bom, não sei. Tá tranquilo aí?
Bom, parece que sim. Tá. Obrigado. Então, Ana, dizer um pouco, o que seria floresta, né? Eu vou começar de trás para frente. Essa floresta educadora Uhum. como um conceito que surge de um desdobramento, né, daquilo que a gente vem construindo, do distanciamento do convencional, da educação convencional, para aproximar da natureza como um lugar de aprendizagem, né, e depois a percepção de que não é só um lugar, a natureza não é só um lugar, mas ela é um sujeito, né, depois esse sujeito é uma personalidade virtual, um perfil no Instagram, e começa a interagir, né? Bom, a ideia é também passar um pouco por isso. E eu queria começar te perguntando coisas, porque Então tá. você, nesse seu conceito, nesse seu contexto de trabalho, você me inspirou muito, e continua inspirando, né? E como arte educadora, quando é que foi que os elementos da natureza entraram no seu trabalho? Assim, sempre Essa, teve isso? Ou isso... Quando é que despertou isso? olha, o que deu um clique, um estalo, foi quando eu fiz o curso de Educadores Brincantes, em 2001. Nós tivemos uma aula com a PEL, da Casa Redonda, e ela levou essa questão dos elementos, a relação com as crianças, com o equilíbrio das crianças. E naquele momento, justamente, foi a época que eu estava sentindo as crianças minhas da escola, né? Eu trabalho no Gracinha desde 97. Já esse ano está fazendo 24 anos, eu acho que é quase a sua idade, né, Rafa? Imagina, não sou tão novinho assim. Eu E tinha as 9. crianças, assim, naquele tempo, eu comecei a sentir as crianças muito diferentes, muito agitadas, a ponto de chegarem e falarem: eu não gosto de história, eu odeio história. As crianças meio irritadiças. E eu estava buscando respostas para aquelas perguntas, né? Aí uma das coisas que eu fui fazer foi o curso do Brincante, que eu indico muito para todo mundo, é um ano de educação da cultura brasileira, é maravilhoso. E a PEL, então, levou para a gente essa visão dos 4 elementos, e principalmente a visão da cultura indígena, né? Ela apresentou para a gente o livro do Cacaverá, e falou para a gente que agora, ela dizendo, para mim, os meus professores de pedagogia são os indígenas. Eles têm muito para ensinar para a gente, isso lá em 2001. E eu fiquei muito entusiasmada, comprei o livro, comecei a estudar, e logo em seguida continuaram as questões, e aí eu comecei a fazer cursos, palestras lá na Sociedade Antroposófica. Eu sempre tive uma queda pela antroposofia. Aí, quando eu vi, eu estava dentro do seminário de formação de professores, e foi maravilhoso. Esse seminário abriu assim o meu horizonte na pedagogia, na educação. Só que eu não queria ser uma professora Waldorf. Então, o seminário, eles são 4 anos na Rudolf Steiner. Eu fiz os 2 primeiros anos, que são os anos introdutórios. Teve muita gente bacana, a Cacau estava com a gente lá, tinha muita gente bacana no curso. E muita gente, curiosamente, saiu como eu no segundo ano. Nós fizemos os 2 primeiros. E aí, quando teve que fechar mesmo, vou virar uma professora Waldorf, eu falei: não, eu quero continuar sendo a professora do Gracinha, que eu gosto demais da escola, e a gente tem uma liberdade incrível lá, tem uma relação afetiva tanto com a direção, com a coordenação, com os professores, todo mundo, as famílias. E aí eu falei: não, eu acho que eu vou continuar sendo uma coisa mista, né? E aí eu fui enveredando por isso. E um dia eu fui na Serrinha, no Festival da Há Serrinha, quanto tempo Festival você de dá aula Arte, na Gracinha? no Gracinha, há 24 anos. Foi em 97 que você fez o curso e que você começou a dar aula. Não, não. Em 97 eu entrei no Gracinha, em 2001 eu E foi o fiz o curso... Brincante, e o curso na Rudolf Steiner eu fiz em 2003, 2008 e Ok. 2009.
É um Também já tinha me caminho perdido aí assim. por essas datas aí, mas tá. É. E aí, um dia eu estava Agora esse visitando, trabalho da Serrinha, fala. Tá aqui na minha então, listinha de porque perguntas. tem uma Isso me ligação muito encanta muito. grande, né? Que assim, Uhum. lá na escola, no Gracinha, é uma escola, posso dizer que é uma escola tradicional, é uma escola que tem uma pedagogia diferenciada, mas a gente trabalha dentro do ateliê, dentro do espaço do dentro, né? A gente não está na natureza. E um dia eu fui visitar a Fazenda Serrinha, que fica em Bragança Paulista, o Festival de Arte da Serrinha, e eu vi que as crianças estavam meio perdidas lá. Aí eu conheci o Fábio, eu conheci a Regina, a mãe do Fábio, e falei, Fábio, que tal a gente fazer uma proposta para as crianças? Aí ele falou, Nalê, faz reescreve uma coisa aí, no ano que vem a gente faz. E aí, esse ano, que foi o primeiro ano que eu fui para a Serrinha, deixa eu olhar aqui direitinho, foi em 2012. Eu fiquei de 2012 a 2018 fazendo o festival. Então, o que, que aconteceu lá? Como lá era direto na natureza, eu comecei a experimentar um monte de coisas que eu estava estudando, coisas que eu não conseguia fazer na escola, né? E na escola, paralelamente a isso, eu vou colocando um pouco dessa questão da natureza e na medida do que dá para construir, né? E tem especificamente uma série, que é o terceiro ano, que trabalha muito com a relação com o meio ambiente, a relação com o planeta, com o desenvolvimento humano, como é a industrialização, um monte de coisa. Eles vão a fazendas, e aí eu comecei a adaptar o meu currículo. Então, atualmente, já tem alguns anos, cada bimestre eu trabalho um elemento. Então, é primeiro a água, depois o fogo, depois a terra, depois o ar, depois a terra, durante o ano inteiro. Isso especificamente no terceiro ano. As outras séries que eu dou aula lá no primeiro ao quinto ano, essa relação com a natureza ela vai sendo alinhavada, assim, mas aonde eu coloco mesmo como conteúdo programático durante o ano é no terceiro ano. Como eu sou professora de todos, do primeiro ao quinto, eu acho que dá para fazer um equilíbrio, assim, Quantos alunos uma você tem, mistura. Ana? Alunos por série, no máximo 25, 24 por turma, né? Por turma e por São série? É uma por série turma. por turma? Não, não, são três, tem dois primeiros anos, dois segundos anos, três quartos anos, três quintos anos, é E você dá assim. aula para todas? Eu dou aula para todos, do primeiro ao quinto do Fundamental 1, Sim, sim. depois dos outros ciclos. E o que é legal também contar é que, como eu trabalho com arte, com educação há muito tempo, essa coisa híbrida que eu tenho, eu relaciono muito com a arte contemporânea. Assim, eu, como artista, sou artista também, né, tenho uma produção, então eu acho que levar a arte contemporânea para dentro da escola é muito legal. Então, tudo que eu vou fazendo vai sendo costurado, assim, qual é o pensamento do artista, como é que a gente trabalha com isso no ateliê, será que o que a gente trabalha na escola é arte, será que são atividades artísticas? São questões que são feitas por muita gente, né? Eu acredito que o que a gente trabalha com as crianças é arte, sim, mas tem gente que acha que são atividades artísticas, propostas artísticas. Eu tenho essa visão que Tudo agora é eu acho que seja. laboratório, né? Eu acho Laboratório que de é criação arte. estética, É, laboratório lá no Colégio UBM, né? Teve agora algumas reformas para laboratórios, isso. E tivemos lá um constrangimento que um funcionário de uma terceirizada simplesmente cortou toda a horta. Passou a nossa, roçadeira na horta, nos feijõezinhos que as crianças do maternal plantaram, feijão guandu, que estava com 1,5 m, 2 até mais. O uhum, homem achou que era mato e cortou. Aí eu falei que vou botar lá agora identificações assim, laboratório de práticas agroecológicas.
né? Deixa lá Vulgo horta, marcado, né? deixar assim. Então, Aí como é que eu explicava pro homem que aquele feijãozinho de 2 metros era para criança quando ela estivesse no segundo ou terceiro ano do fundamental, ela pudesse conviver com aquela planta? Eu aham, respirei fundo, e pronto. Não vou entrar muito em detalhes dessa história aqui a todos, não. Ô, Rafa, a gente podia aproveitar que você está contando aí do BM, contar um pouquinho, que eu já contei da minha trajetória Eu aqui, já ia vencer que o todas as minhas Rafa é perguntas aqui assim, do roteiro, né? deixa eu contar, o Rafa, ele é da minha cidade, eu sou de Barra Mansa, para quem é fora de Barra Mansa, né, cidade do interior do Rio de Janeiro, e ele é um ator, um diretor de teatro maravilhoso, que tem um trabalho especial, muito Ah, lindo. para. E aí, de repente, o Rafa começou a se enveredar pelo lado da educação. E ligava, falava, nossa, eu estou fazendo conversa com Pacheco, Zé Pacheco, eu estou isso, estou aquilo. Aí acaba que o Rafa foi para Forest School, foi para Portugal, e ele tem esse caminho muito curioso, né, de um ator, um cara do teatro, que está agora na floresta, mas eu acho que ele continua sendo um grande ator. Você podia contar um pouquinho para as pessoas, assim, um pouquinho dessa trajetória sua, né? Ó, quando você me disse que algumas perguntas que você ia me provocar, eu resolvi voltar, né? Eu falei, "Ih, tem que contar essa história." Eu me lembro até quando a diretora do colégio, a Linha, né, a Aurealice, ela me perguntou espantada, antes de eu ir para o mestrado ainda, como é que você começou a mexer esse negócio de natureza? Aí eu fiquei com essa reflexão, né? E eu comecei a investigar, a fazer essa reflexão toda, e foi no 11 de setembro de 2001, eu tinha 15 anos, quando caíram as Torres Gêmeas. Eu comemorei, falei assim, fora Estados Unidos, meu irmão me deu um tapão na nuca, falou, seu imbecil, Felipe, né? Você não sabe, você não consegue pensar o que está acontecendo, vai dar merda. Aí eu falei assim, mano, vai dar merda. E quando der merda, se eu não souber tirar um alface da terra, tô lascado. Se eu não souber tirar uma cenoura, eu vou ter que depender de batata Ruffles, de traquinas, de comida hidrogenada. Então, ali, aquele momento, me deu um sinal assim, vai dar merda. Esse modelo de sociedade vai colapsar por algum motivo. Melhor você ter atenção com o que você come, mudar seus hábitos. E ali foi para mim um marco assim, de reflexão. E aí comecei a traçar umas metas na vida, e uma delas era morar numa casa de chão, né? Porque eu nasci em apartamento, ainda que seja uma cidade, né, pequena como Barra Mansa, sempre estava no centro da cidade. Minha infância foi asfalto, tapete, pipa no ventilador, né? Apesar de me divertir muito num colégio como o UBM, né? De ter ali ser o playground, né? De passar, usar toda a carga energética de uma criança naquele contexto florestal. E pronto, aí entrou o teatro dentro do teatro dei muitas voltas, e de repente a oportunidade de estar na universidade, no Centro Universitário de Barra Mansa, um lugar que nunca foi meu desejo estar, né? Minha carreira sempre foi pro teatro. De repente eu estou ali com essa oportunidade de uma empresa familiar, de estar ali junto da tomada de decisões no conselho, né? Institucional, né? Como assessor institucional, na verdade. E aí foi uma reflexão muito dura, né? Porque meu pai também, né, podia ter escolhido tantos outros dos netos, ou dos sobrinhos, ou dos netos do meu avô, né, para assumir o cargo, mas não escolheu a mim. E que não queria nada daquilo, e que não concordava com nada daquilo que estava acontecendo ali. E para aceitar essa transição, né, de ser artista para entrar nesse universo mais administrativo da educação do que propriamente no chão da escola, porque não foi essa a proposta, eu topei, mas dizendo que me proporia a fazer algo diferente, né? Tanto que às vezes me perguntam, o que você faz no UBM? Eu faço as coisas diferentes.
Acho que todo mundo. É uma maneira de responder. E eu comecei a fisicamente e praticamente a negar muitas das práticas que estavam acontecendo, tanto no colégio, o UBM, que eu fui, passei a minha infância lá, estudei lá, né, no antigo SABEC. Então, conheço bem o colégio, sua estrutura, o seu arranjo, o seu funcionamento, como cliente, como aluno, e também a estrutura da universidade. E é tudo muito cinzento, né? O UBM é um marrom, é cinzento, é prédio. E as crianças eram proibidas de subir até por causa dos riscos, né? E existem muitos riscos. Nós temos uma fauna muito grande no bosque, né? Do UBM. São 15 hectares de floresta com 3 morros e animais peçonhentos como serpentes, como escorpiões, aranhas. Houve sinais, né, de lobo-guará, enfim, muitos outros, aves, enfim. Então nunca pôde subir para lá. Então, nesse período, 2 funcionários que trabalhavam no bosque foram demitidos por razões diferentes. Um foi acabou se acidentando, o Rogerinho, né, em casa, e nunca mais e se aposentou por invalidez porque teve um problema na mão. Até hoje não voltou, acho que nem volta mais. Mas ele que plantou quase toda aquela floresta lá no seu Mário. E eu falei, pronto, não tem mais ninguém olhando para essa floresta. Então, em determinado momento, eu me vi de costas para o UBM olhando para a floresta, falando, aqui cabe uma escola. E aí a minha dúvida era se a escola, se a gente fazia com que o Colégio UBM fosse uma escola lá na floresta, ou seja, levava a escola para dentro da floresta, ou se a escola seria da floresta, né? Se o Colégio UBM seria uma escola daquela floresta ali para entender a preservação daquela área enorme, que estava à disposição do UBM, mas é privado, é um consórcio, né? Um conjunto de famílias ali, né? Então, a área mesmo da instituição tem um determinado limite, o resto do limite, apesar de ter acesso, são os mesmos donos, os sócios, né? Desse condomínio, chamado condomínio, mas estava ali à disposição, acesso, e precisava de cuidados, quer queira também, eu também teria parte nisso, nessa herança da minha família, né? Então, comecei a querer entender aquilo ali. E aí deu um estalo de estudar escolas da floresta. Eu falei, porra, cabe aqui, eu quero ouvir mais sobre isso, não me lembro como chegou, eu vi um vídeo, me interessou. E isso eu tentando desconstruir um artista, um ator, estava tentando construir uma outra psique, um outro arquétipo para esse ser humano que queria se renovar e dar um tempo sabático do teatro, dessa gente artista. Tô brincando. E aí foi aí que veio um processo. Não vou entrar muito em detalhes, porque a gente não tem aqui todo um seminário de 3 horas, mas foi esse processo de escola da floresta, escola na floresta e a agrofloresta. Aí vem o Dael, um amigo de Resende, né, da Oca Timburibá, e fala um monte de coisa na minha cabeça de permacultura, de antroposofia, de agrofloresta, de isso e que aquilo. Aí pirou. Aí eu falei assim, não, dá para fazer. Aí ele me falou uma frase. A permacultura basicamente é fazer o que dá com o que tem. Então, você está num contexto urbano, está num contexto rural, o que dá para você fazer dentro dos 5, 6 princípios básicos lá. E aí eu vi ele fazendo num terreno, né, de, sei lá, 5, 6 metros de frente por 20 de profundidade. Aí eu fazendo coisa pra caramba. Eu falei, caraca, eu tenho 18 hectares, 15 de floresta, vou fazer o que dá com o que tem, né? Pensei comigo. E aí fui estudar essa coisa, aí chegou o Rafael Bittencourt, que também é um dos convidados da programação, que eu espero divulgar aí ao final, que a Gabi está já botando todo mundo no forno para sair essa arte gráfica. E, por fim, o Rafael Bittencourt estava indo para Portugal, para Lisboa, para fazer um curso de Forest School com Patrick Harrison, que seria na costa da Caparica. E seria um arranjo, eram 2 cursos, que seriam o primeiro curso de Forest School em Portugal. E eu já estava lá com a Brenda, né? A Brenda pelo doutoramento, produção do sanduíche.
E eu falei, pronto, vou fazer isso e ao mesmo tempo querendo fazer um mestrado em alguma coisa. A Brenda ainda falou para fazer mestrado em teatro, aí eu falei assim, pô, se é mestrado em teatro na Europa, não vai ser Portugal, né? Fazer isso. Tem lá outras escolas escandinavas que é um teatro, exceto a parte do teatro Uhum, latino-americano, né? Visceral. O teatro europeu não seria em Portugal onde eu ia fazer mestrado. Aí pensei em fazer um mestrado em gestão de educação por causa do uhum. cargo no UBM. E fiquei com Sim. isso na cabeça, mas achei terrível para onde essa coisa estava me levando. É. E encontrei o mestrado em Educação e Sociedade, paralelo ao curso de Forest School, mestrado, e tudo fui fazer um estágio na Escola da Ponte. Então Uhum. fui ficar 3 meses como turista em Portugal acompanhando a Brenda, porque a gente não conseguiu fazer lá o arranjo É. Só explica da que a bolsa, Brenda é a sua mulher, né? minha companheira de vida, mãe da pequena Liz, lindinha. Que tá agora com a Liz para eu poder falar com você, porque senão não consigo falar com ninguém enquanto eu tô com a Liz. Não porque ela me atrapalhe, mas eu que não quero. Ela é muito linda. E aí esse estágio na Escola da Ponte, com a Forest School, com estar pensando também numa transformação do colégio, o curso com Pacheco, com o Ecohabitare, que eu estava fazendo também, lá em Portugal, com educadores em Portugal. Quando eu voltei aqui, fiquei 3 meses, aí mudou tudo. Ah, Uhum. um parênteses nisso, fez diferença ter morado quase 2 anos em Penedo, né, Penedo, encrustado é. numa Aham. floresta, convivendo ali com plantas, onde eu conheci meu compadre Fausto, minha Uhum. comadre Clara, e recebi o Toê como afilhado. E aí agora os desdobramentos mais técnicos, né, que é onde eu comecei a Aham. levar o meu mestrado para investigação sobre educação e práticas educativas na natureza. Aí no curso de Forest School, dessa turma do curso, acho que foram 18 pessoas, 15 se juntaram e fizeram a Associação Escolas da Floresta Forest School Portugal. E aí começam os desdobramentos. A Mônica Franco, da Escola da Floresta Bloom, que também está na programação para falar com a gente, com a Floresta Educadora, me convidou para fazer parte da equipe num projeto de 9 meses, de um projeto piloto que ia acontecer na Quintinha de Montserrat, em Sintra, que ia juntar Sharing Nature, porque o Movimento Bloom é representante da Sharing Nature, que é uma organização americana, né, que aqui no Brasil é representado pelo Instituto Roman, né, da Rita Uhum. Mendonça, que a Ana Carol Tomé também colabora. Tá tudo ligado, assim, né? É. Lá em Portugal é a Mônica. Então a Mônica estava mesclando a Forest School Uhum. com a Sharing Nature dentro de uma escola que era um espelho da ponte, que é a escola da Uhum. Várzea de Sintra, que tem todos os Uhum. dispositivos educativos. Aí, para mim, foi assim, todos os encontros daquilo que eu estava me dedicado nos últimos 2 anos para desconstruir aquele Sim. artista, né? E pronto, Mas esse artista não está desconstruído, ele está lá tá dentro. desarranjado aí. Você vai ver, quando você tiver a minha idade, é quase 60, Mexeu. eu vou fazer 60 agora. Cai uma ficha para gente que a gente fala assim: tudo que a gente fez na vida é a gente. Então, não tem como se desfazer de coisa. Você é o artista que está trabalhando com educação e continua sendo artista. Eu queria Pronto. só contar um E, pouquinho para o só pessoal. para terminar aqui, depois de juntar tudo isso, voltar para Barra Mansa, desconectar lá do projeto do Bloom para vir para o Brasil, a perspectiva de fazer isso no BM era um pouco mais remota, porque ali é um tradicionalismo muito grande, sempre foi e estava difícil romper essas membranas. Uhum. Mas teve a notícia de que Liz chegaria, estaria no planeta, minha pequena, linda. Então, isso mudou todo o meu plano em relação ao projeto Uhum. Bloom. Era para ficar 9 meses no Bloom, eu fiquei 3, e daí consegui fazer também meu mestrado com esse estudo desses 3 meses em campo. E agora estou implementando no UBM, porque quem chega no UBM, Uhum. a Filipe, o Francão, que também estavam aí assistindo, vieram de Portugal, viram lá a escola no UBM e falaram assim, cara, agora eu entendi por que você está É. fazendo floresta escola e tudo, porque até eu faria, né? Pronto, era só para É. finalizar com essa volta toda. Aham. Não, é só o que eu queria contar é que Tô adorando comer pipoca. você, você produziu um texto que é o trabalho dele de mestrado, é um texto delicioso,
Eu li esse texto, fiquei mais de um mês lendo, com cuidado, sabe quando você vai comendo uma coisa gostosa? E, assim, a experiência que o Rafa conta nesse texto dele é muito linda. Por isso que eu falo que ele é o artista ainda, ele é esse diretor, esse ator, que O Levindo que me falava, ele que meu orientador desse texto, ele falava assim, Aham. Rafael, você não pode apresentar uma mandala na sua defesa. Isso aqui não é um roteiro teatral, Rafael, é uma dissertação. Ele falou, mas eu quero ares poéticos. Mas é muito lindo, é muito bonito, o texto ficou lindo. E essa trajetória Tô que procurando o você link aqui para conta, botar aí pro pessoal acessar também. aham, essa trajetória que você conta de caminho, de busca, de estudos, essa mistura de Zé Pacheco com Forrest School, é uma coisa muito interessante. Assim. Outro dia a Ana Carol estava comentando, e quando ela foi fazer uma vivência lá na Inglaterra, ela, quando veio para o Brasil, ela não queria fazer aqui Forest School. Eu acho que você também não quer fazer Forest School aqui. O que a gente está, nós, educadores brasileiros, estamos tentando fazer é uma educação brasileira, com a cara da gente, com as nossas preocupações políticas, sociais, né? E é muito diferente da Europa, né? E a gente voltar para a natureza, a gente levar as crianças a entenderem o que é a natureza, eu acho que é uma questão, hoje em dia, é uma questão de sobrevivência, assim, é uma questão, ou é isso, ou a gente está acabado, porque chegamos no ponto, como diz o Krenak, o amanhã não está à venda, o amanhã é a gente que vai segurar, é a Mas gente que vai olha, fazer, né? falar do Pacheco e dessa miscelânea, o Pacheco é uma miscelânea, né? O Pacheco, Sim, ele fala o nome dos principais educadores brasileiros como quem tem a aham, tabela periódica decorada, né? sim, Então, Anísio Teixeira Agostinho da Silva, Anísio da Silveira, aí já não tem Paulo Freire, ele, Rubem e ele Alves, fala, Paulo Freire para a gente é até conhecido, mas ele fala Lauro de Oliveira Lima. Lauro, eu tô Eu, eu, apaixonado por esse eu homem. conheço o Lauro porque o meu pai era um educador, meu pai era um artista e meu pai amava o Lauro de Oliveira Lima, o Anísio Teixeira. Então, essa gente, esses nomes transitavam lá em casa. Mas eu vim ouvir de novo com o Zé Pacheco, que é um português que veio lá da Europa Não, para eu tô mostrar para a apaixonado. Tem um gente, né? trecho ali esse trecho aqui, ó. Uhum, Cadê como é que eu vou fazer assim, ó? Esse trecho cantinho, aqui da opa, cantinho. pra cá, aqui, ó. Aham, Lauro de Oliveira Lima, eu tô começando a ir aham, pra lá. aham. Depois que o Pacheco. E livro eu encontrei muito barato na estante virtual. Tá ali, tá numa Uhum, fila. Não, não é uma literatura assim, não é um sujeito assim que você vai ler de ponta a ponta. Tem que uhum. conviver com Lauro de Oliveira Lima, né? Sim, E ali de um livro para outro e nossa, uhum. grande homem. E acho que essa miscelânea, assim, né? O que o Lauro fala da educação para o futuro, a escola no futuro, Uhum. parece que ele está descrevendo o 13 de março de 2020. É. Entende? Parece E, que ele. e esse futuro é agora, né? É, Estava lendo aquele livro do Beraldi, né? Aquele italiano, que fala sobre o futuro. O futuro é agora, o futuro é hoje, né? O que a gente pode fazer? Se a gente não cuidar muito bem desse hoje, não vai mais ter nada. Então, eu acho que essa visão de educação é uma coisa muito urgente, assim, é uma urgência muito grande. eu estou dizendo lá, vou entrar num outro assunto que eu queria te perguntar. Eu vou Hum, juntar duas perguntas, né? Que quando foi e por que foi que você foi para fora, para a prática educativa para o lado de fora? uhum, E quando eu falei, trouxe aqui agora, na metade do nosso tempo, o assunto 13 de março de 2020, eu quero provocar também como é que tem sido essas experiências e as vivências com os elementos naturais nesse tempo de pandemia. Eu vi um vídeo do MST que se chama Pedagogia. Alô, William Medeiros, grande, salve, salve, seja bem-vindo. Um vídeo do MST, um hip hop do grupo lá da Escola Florestan Fernandes, que se chama uhum, Pedagogia da Pandemia. E eu tô com esse termo na cabeça, né?
da pedagogia da autonomia do Freire naquele contexto, dentro desse contexto do Florestan Fernandes também, da escola Florestan Fernandes, e a própria obra do Florestan Fernandes. Para a pedagogia da pandemia com esses caras no hip hop foi lindo. Então, assim, acho que foi super inspirador, né? Entender o que é pedagogia da pandemia. E ontem, conversando com a Inês Pinheiro e a Ananda eu conheci ontem virtualmente, a Inês falou dessas questões de sessões remotas, porque nós, escolas privadas e as públicas que aderiram, não podem dizer EAD, educação à distância, porque não é esse o contrato nosso com esses clientes, esses termos que me deixam de cabelo em pé. Mas pronto. Não é esse nosso contrato. Nós estamos obrigados pelo governo do estado e pela prefeitura a fazer sessão remota. Enfim, esse nome de sessão remota. E a Inês Pinheiro falou para mim, cara, isso para mim de sessão remota não existe, é uma falácia, mano. As crianças não querem ser ocupadas, mas chega, eu quero passar esse momento com minha família. O que os educadores podem fazer é uma manutenção do vínculo. Aí eu falei, pronto, adorei isso. Então, ao invés de aulas à distância, aulas virtuais, sessões remotas, educadores e educadoras, como é que está sendo, Ana Letícia, fazer a manutenção do vínculo com suas crianças da sua... Do Gracinha. Do Gracinha, eu ia falar Lourdinha. Olha Gracinha. Lá do Gracinha. Então, a primeira pergunta que você falou de ir para fora, né? Como a gente tinha falado antes, a nossa escola ela tem muito pouco espaço de fora, assim. Não tem floresta, não tem jardim grandão. Então, a gente fica num fora meio dentro, assim. Eu alimento muito o imaginário das crianças, eu conto muita história, eu levo muita coisa. E aí, de repente, pronto, ficamos sem o contato, né? Aí eu fiquei polvorosa, assim, fiquei lendo, fiquei ouvindo tudo quanto é live que tinha, mas desde o começo eu pensei, bom, não dá para eu mandar propostas, aulas, não dá para transformar a Casa das Crianças num ateliê, como é aqui na escola, não dá para encher os pais de tarefas, e aí desde o começo eu comecei a conversar com os companheiros lá da escola, gente, a gente precisa tornar esses dias, para nós todos, dias de leveza, porque está muito pesado, né? Às vezes eu acordo de madrugada com pesadelos, com uma tristeza, melancolia, você sai na rua um pouquinho para fazer alguma coisa, você vê a rua vazia, é uma tristeza muito grande. Então, ouvindo educadores que já estavam falando, o pessoal que já estava comentando coisa da Itália, coisa da Espanha, né? Eu comecei a perceber que não dava para ficar enchendo as crianças de coisas, né? Mas a gente tem uma linguagem, que é a linguagem expressiva, que eu acho que é uma linguagem muito, muito, muito bacana para a gente explorar, né? Então, eu comecei a dar dicas para as crianças, dicas de experimentos em casa, histórias, experimentações com água. Por exemplo, semana passada eu mandei o Guto Lacaz, ele fez uma proposta, ele pessoalmente fez proposta para as crianças na quarentena. E eu encontrei isso, eu fico catando coisas na rede social, eu encontrei essas propostas que o Guto fez, 3 propostas, e mandei para o 5º ano. Eles amaram, assim. Uma delas era fazer aquela experiência do Guto de usar o aspirador de pó ao contrário, equilibrando bolinhas bolinhas de isopor, né? De isopor, ou de tênis não, ou de ping-pong de isopor. Mas ele fez uma adaptação para o secador de cabelo. As crianças amaram, assim, amaram, mandaram vídeos, mandaram fotos. E o Guto foi o Guilherme Teixeira, que é um outro colega, amigo nosso, companheiro queridíssimo, que tem um trabalho com jogos. Então, assim, como eu falei, eu pego sempre o artista contemporâneo e vejo o que ele está fazendo e como que essas crianças podem estar produzindo arte, não como releitura,
mas como estímulo de criação. Então, por exemplo, tem a Bia, a querida amiga, a queridíssima artista também, a Bia Raposo, que mora em Bragança, que estava produzindo um trabalho lindo com objetos, com cores. Então, eu comecei a mandar para as crianças, dependendo da faixa de idade, essas propostas. E a resposta foi impressionante. Assim, Olha, eles gostaram muito. azeite de Léus teve na Sim, exposição, né? Que sim, o fizemos a primeira. azeite. Estou me lembrando agora do nome. A primeira eu não tinha lido assim, agora estou vendo. Ele apareceu aí? Tá aí. Ah, Tá querido lembrando do Gui. azeite. Gui Teixeira também teve na exposição, não tem? Sim, e muitos outros artistas, por exemplo, semana passada a Lucimar Belo Frange, ela é uma artista maravilhosa, tem um trabalho conceitual, um trabalho lindo. Ó, Ela Jade tá começou. falando que quer aula assim, tem que falar com a Márcia. Márcia é sua professora de artes, né? Não, o William Então, também é seu educador. a Lucimar começou a postar na rede social que ela estava criando uma arte, que era uma ação urbana, mesmo dentro da janela dela, jogando bolinhas de sabão para limpar o ar de São Paulo, uma coisa simbólica, Incrível. metafórica, Eu poética. vi uma que né? você colocou da bolinha de sabão também, colorida. Essa é do esse menino que você citou agora, que já me fugiu o nome. Não, é dentro dessa mesma proposta da bolinha, que eu vou inventando outras Eu coisas. já vi você postando uma cena e a Jéssica Expositi, que aí tá falando que adora ver. Eu já vi ela fazendo e eu falei assim, gente, eu também tenho que fazer isso com a gente. Apesar dos que contextualiza é congelados. outro, né? Mas é mais pra mim também, né? Então, o gostoso é que a gente está em contato com os artistas na rede social, e eu, como sou muito apaixonada por arte, para mim, como tarefa que caiu na minha cabeça, é assim, de curiosidade, o que os artistas estão produzindo agora na quarentena. Então, eu comecei a procurar, não procurar, comecei a perceber isso, comecei até a postar no Facebook, o que os artistas estão fazendo. Esse trabalho do congelado, a Beth Vespoli, é uma queridíssima amiga nossa aqui, há muitos anos, ela faz essa pesquisa do congelado. E aí eu fiz um mix, que a Ana Carol também tem os congelados, que ela trabalha na natureza. E aí eu falei, vou mandar, mas pegando o lado da Beth, mostrando que tem um artista que trabalha com isso, não é só uma experiência, mas é um trabalho de arte. Então, é mais ou menos isso. E a resposta das crianças está sendo muito linda. Assim, então, muito se me permite contar um pouco dessa experiência, a primeira coisa que eu resolvi fazer foi uma proposta da Ana Carol, também, do Ser Criança Natural, que está aí. Porque eu tinha feito todo um cronograma. O projeto Floresce Escola começou a sério mesmo, assim, organizado com a educação infantil primeiro ciclo, primeiro segmento, em 2020. Ele começou em 2017 de forma piloto, 2018 a cada 15 dias, 2019 eu fiz incursões no ensino médio, no ensino fundamental 2 e mais atenção na educação infantil. E depois eu estruturei junto com a coordenação, orientação pedagógica do colégio de sistematizar as sessões, eram 14 sessões, né? De fevereiro a maio, ao final de maio. Bem estruturadinhas, Forest School, Sharing Nature, para ir no bosque tal dia com a educação infantil mais livre. Na sexta sessão parou tudo. Aí eu fiquei meio assim, sigo ou não sigo aquilo, comecei a falar para os educadores do colégio não darem aula, que não para mudar, que eles não iam virar youtubers de uma hora para outra e tal. E aí recebo da Ana Carol os cartões pela janela, né? Da janela. É lindo aquilo, né? Então eu resolvi propor de forma mais orientada, assim, não fiz o sorteio como a Ana sugere, né? Peguei 3 ações, sugeri, referenciei, falei, olha, inspirado na Ana Carol também, no Ser Criança Natural, vou enviar para vocês uma atividade. E também porque eu queria testar a plataforma, o Google Classroom, o For Education, essas plataformas todas, as plataformas das apostilas, né, que a gente segue e tal. E mandei. E as respostas que eu recebi foram incríveis, incríveis.
e as janelas, eu reconheci ruas, né? Falei, ah, essa criança mora perto do trem, mora ali, mora lá, né? Comecei a reconhecer. Até que eu recebi comentários do tipo, tio Rafa, não tem janela em casa. Ixi. Aí eu falei assim, bem-vindo, Rafa, à realidade dos seus alunos, né? Porque é uma coisa, a princípio, você está ali convivendo com todas as crianças todo dia, mas você nunca pergunta para a criança, ei, o que você vê da sua janela? Né? Até estarmos confinados, eu nunca tinha me parado para trazer isso para casa, né? Para a escola, para o contexto escolar, né? Mas pronto. E como é que... Conta aí uma história de um trabalho que você tem recebido desses, assim. Deixa eu fazer Sim. uma pergunta, porque você falou junto dessa história, eu só queria fazer um comentário que eu esqueci em relação a... Você falou o que os artistas estão produzindo em quarentena. E aí me deu o feeling da gente falar sobre sincronicidade, é um assunto que a gente andou Aham. conversando Sim. sobre, né, reflexões sobre o performance em tela do Sala Preta, né, Danilo e Bianca estão aí assistindo, acredito que ainda Uhum. estão. E a gente falou muito sobre a questão da sincronicidade. Sim, Essa, é. essa, esses encontros, essas proposições são síncronas ou assíncronas que você tem feito? Quando você recebe, você consegue interagir? Como é que está sendo essa interação? Tá. Depois eu conto Primeiro, minhas novidades daqui. tá. Ô, Rafa, eu tô sem noção de hora. Você tá controlando aí? Em tese, teríamos mais 13 minutinhos, Tá, tá bom. ou uns 15. Tá. Então, como que a gente está trabalhando atualmente lá no Gracinha? A gente, com o Fundamental 1, com os pequenos, a gente trabalha dentro do blog, tem uns Padlets, e a gente manda as dicas, as propostas, as coisas para eles, e eles postam ali, e a gente comenta, não é ao mesmo tempo que eles estão fazendo. Mas Síncrono. eles A estão, sincronicidade não não tem. tem essa sincronicidade do Como tempo, nós mas aqui tem, agora, né? Estamos síncronos com todo o não, universo, mas 28 pessoas. mas eles têm tido momentos com as professoras de classe, que está sendo bem bacana, de momentos assim, de conversas, né, com a plataforma que tem o Teams dentro do Office. Office Então, 365, né? isso, respondendo, em artes, a gente está trabalhando só, eles De mandam a modo foto, eu assíncrono, né? comento, qual é a outra coisa mesmo? Ah, uma Contar história. uma história. A última coisa que me chegou ontem, que eu vi a última coisa, que eu fiquei maravilhada, um menino do quarto ano, que deve ter 9 anos, o Caio, ele pegou o globo terrestre, que pelo que eu percebi, era um abajur do quarto dele, que tinha um fio, eu até postei no meu Instagram, tá lá. Ele colocou uma máscara no globo, colocou 2 olhinhos e escreveu um mundo com coronavírus, um mundo dominado pelo coronavírus, Você um postou mundo essa, eu vi. coronavírus. E aí eu falei, puxa vida, que coisa, né? Que poder de síntese, né? Eu me lembrei da Mafalda, né? Que pegava o globo terrestre e um dia a mãe viu a Mafalda com o globo na cama, todo enroladinho no lençol. Ela, minha Mafalda, o que você está fazendo? Mãe, eu estou cuidando do planeta. A Terra está muito, muito triste. Então, quando o Caio coloca a máscara no planeta, foi assim, me pegou, assim, eu fiquei muito emocionada, muito, muito, muito. É a resposta das crianças, né? É muito forte. Eu tenho compartilhado bastante coisa no Instagram. Eu acho que é uma troca muito gostosa. Agora, e Outra esse coisa, bando de perfil, assim, Anale, a educação e arte são as coisas sim, da eu escola. só tenho 2. São coisas da educação em geral, não só do Gracinha, mas as coisas em geral. E a outra é o meu perfil de artista, que eu achei que ia ficar muito confuso Misturar o seu colocar trabalho de 2 arte e coisas juntas. educação e a sua Mas proposta, né? aconteceu uma coisa comigo, que até agora eu não sei se foi uma perseguição política ou não. O meu primeiro perfil como artista, ele foi invadido várias vezes, por hacker, e eu perdi o controle do perfil, e ele está lá, eu não consigo nem
desaparecer Então com por isso que eu acho que ele. tem um monte, né? Qual é? Só tem. É um que tem uma bolinha vermelha, que é Ana Letícia Penedo só. Esse outro é Ah, Ana Letícia Penedo Arte, né? Acho que é artista, arte, não Ana sei. Lê Artista. Isso, acho que é isso, né? Ana Lê Penedo. Eu mesmo não sei. Mas foi uma coisa que me chateou muito. Eu fiquei muitos meses correndo atrás, um tempo eu consegui recuperar, depois não. A gente tem uma militância política muito forte. Eu acredito que arte e política elas estão juntas. Eu faço parte do coletivo que está fazendo uma exposição na galeria dentro da ocupação 9 de julho, que chama, a exposição chama O que não é prisão política, o que não é floresta, Floresta é é prisão prisão política. política. E nós somos quase 200 artistas. Me E dava a vontade, sempre exposição que eu via alguma postagem dessa exposição, me dava vontade de levantar e aplaudir, assim, saber onde eu estava. a, Eu queria a levantar e aplaudir exposição ainda não virtualmente. foi, ela ainda não foi desmontada, que a gente queria fazer todo um ritual de fechamento com leilão e tudo. Mas aí fomos pegos pela pandemia, ela está meio fechada, né? Fechadinha, para ser terminada, não sei como que vai ser. Mas então, por conta disso, a gente, eu pessoalmente tenho uma posição política muito demarcada, assim, muito forte, né? Eu não abro mão disso, e em todos os lugares que eu vou é muito claro isso. Assim. Pronto, acho que é necessário, né? É, É isso. Puxar esse assunto faltando 10 minutos para acabar é pesado, né, né? Vou ter que conectar de novo. Não sei se a gente usa agora esses minutinhos finais, é, abrir aí para perguntas, colocações, né? Se alguém quiser interagir, né, com algum comentário. Podia falar um bocado agora da proposta da Floresta Educadora, né? Eu dei aham. um mole que eu não sei se eu vou conseguir. Eu acho que você podia falar desses outros conversas que vão acontecer, Então, né? a Gabs Ramos, grande amiga, irmã, está organizando a arte gráfica, ela está terminando. Eu dei um mole que eu devia ter salvado a foto, salva a foto na câmera para eu poder subir aqui agora e partilhar a tela, mas não fiz. Mas depois a gente compartilha, mas só comenta, né? Como é que foi essa ideia sua de fazer essas Então, a conversas? ideia dessas conversas é mesmo buscar a construção de conhecimento com essa categoria da urgência, né? Vou dizer categoria porque a educação tá espalhada, né? Há um investimento pesado na transformação da educação em EAD, mas não há uma transformação do profissional EAD, né? O profissional PAD, né? Profissional à distância. Então, esse convívio das famílias com as crianças evidencia a grande dificuldade que uma educadora tem com 20 crianças num ambiente fechado, de sala de aula, com janela alta, que não dá espaço para o escolé, né, que vem do ócio da escola, né, do grego, que dá essa referência. E depois, e para mim, a Floresta Educadora é esse desdobramento da floresta como escola, depois floresta como sujeito, e como sujeito ela, portanto, o papel dela na sociedade é de educadora. Quando eu chego no trabalho da Leia Tiriba, que é desculpa, é educadora ambiental, ecofeminista, e fiz muita questão de fazer com que ela fosse um eixo central na minha dissertação de mestrado, para fugir dos homens brancos europeus, né? Trazer uma mulher negra brasileira para o centro da minha dissertação foi muito importante para mim, com as ideias que ela defende, que é do desemparedamento da infância, do desemparedamento da educação. Então, a Leia Tiriba, toda a pesquisa dela, tanto de mestrado quanto de doutoramento, vale muito a pena ter contato. E isso, para mim, a pedagogia da pandemia vai desdobrar, no meu entender, no desemparedamento da infância, porque depois de tanto tempo enclausurado, há uma necessidade mais do que urgente do desemparedamento, porque desemparedar não, desenclausurar as crianças de casa e levá-las agora para uma sala de aula é desumano. É desumano, devia ter uma denúncia, né?
nos órgãos dos direitos humanos de proibirem as escolas de fazerem isso. Então, quando eu vejo dentro do contexto do UBM o potencial que a gente tem de fazer algo desemparedado, me estimula a pensar o quanto que... Né, Letícia, não é fácil fazer o projeto Floresta Escola no UBM, porque muito pensa assim, tem lá uma floresta enorme e tal, mas Não. quando você tira um tempo de aula de um educador tradicional para fazer uma atividade no bosque, entrou aí outra grande inspiradora, chegou tarde, hein, minha filha? Minha querida Vanessa, amiga, também foi outra inspiradora para tirar as crianças. Muitas educadoras me perguntavam, mas o que você ensina lá para eles? Né? Eu falava, nada. E aí perguntava para as crianças, mas e o que as crianças aprendem? Tudo. O problema é você ter... eu conversando com o educador de forma elegante, o problema é você ter achado que ensinou tudo e as crianças não aprenderam nada. Eu que nunca me propus a ensinar nada na floresta e elas aprendem muita coisa lá em cima, fazem todos os significados e os sentidos, né, daquilo que aprendeu em sala, na produção de texto, em química, em física, em inglês. É uma criança de 3 anos de idade, 4 anos de idade, e gritar assim, olha uma spider! No meio da floresta, fala assim, opa, peraí, isso era para ser... Né, tá usando o inglês ali, é incrível, não é só isso, né? Tem muito mais orientação, muito mais tutano. Então, essa floresta educadora quer conversar com esse conjunto de pessoas, esse perfil, que é a Floresta Educadora no Instagram, dá vontade de fazer essas lives lá da floresta. Já tentei fazer uma vez com as crianças. Não sei nem se dá tempo de contar aqui um pouco das experiências dessas que eu tenho investido aqui, né? Do óculos de realidade virtual. Acho que pode ficar para uma outra, né? Vai ficar. Na semana que vem, quem vem falar com a gente é a Gisela Dias, autora deste livro, Brincar ao Ar Livre. E eu vou fazer aqui um truque para a gente ver ele de forma não invertida. Que bom. Esse é o livro da Gisela Dias, que vai conversar com a gente na semana que vem. Legal. Saiu pela Porto Editora, saiu primeiro em Londres, né? A Gisela escreveu junto com a Ellen Bilton e a Gabriela Bento. A Gisela é a educadora do campo, do terreno. A Gisela Bento estava fazendo a sua investigação, mas também colaborou muito com a Gisela no chão do projeto, né? Chama Projeto Fora de Portas, que deu origem a esse livro. O livro saiu primeiro ali vocês viram a Brenda com seu Assis Horta, do doutoramento dela. Eu botei aqui para ela se inspirar. A Gisela vai conversar com a gente na semana que vem, na quarta-feira, para falar do projeto Que Etiquetar também, que é um projeto do qual eu ainda faço parte, em Aveiro, em Portugal. E pronto, aí já vai ter. E depois temos, na sexta-feira, as conversas vão ser todas quartas e sextas, com horários diferentes, variados. Vai vir a Mônica Franco no dia 8, que é a coordenadora, junto com nossos colegas todos do Movimento Bloom, em Cinto, o projeto que eu trabalhei. Na outra quarta-feira, a Cristina Brasileiro. Ela é astrogeofenomenóloga, uma pessoa incrível, e quero muito trabalhar ainda com ela de forma mais próxima, fisicamente. Depois temos Ana Carol Tomé, no dia 15, do Ser Criança Natural, que está aí nos ouvindo. Depois, no dia 20, na quarta-feira da outra semana, o Rafael Bittencourt, que foi o cara que me despertou para a Escola da Ponte, para o contato direto com o Pacheco e para a Forest School, e está atuando hoje em Portugal na comunidade Sete Pétalas, no norte, em Faf, no norte de Portugal. No dia 22 de maio, meu aniversário, sexta-feira, William Medeiros, que também está aí, educador do Colégio UBM e educador musical também, uma pessoa incrível, muitos corações para ele. Faltando 40 segundos para acabar a live, André Moreira do PAG, que é também do Colégio UBM, e por fim a Catalina, não sei falar, Cata da Floresta Escola,
da Serra e também do Colo da Montanha. Então é todo mês de maio, toda quarta e sexta, com horários diferentes para atender Portugal e aqui. Em 10 segundos, Ana, vamos terminar. Eu vou divulgar essa arte aí no perfil da Floresta Educadora. Tá. E obrigado pela conversa. Tchau. 5 segundos, fala alguma coisa. Eu me lembrei da fala da Leia Tiriba, que é redesenhando